Olá, associados e associadas, empresários da cidade de Barueri, munícipes. Estamos aqui na Associação Comercial, Industrial e Inovação de Barueri, carinhosamente chamada de ACIB. Vamos iniciar hoje uma rodada de entrevistas, na verdade um bate-papo com os candidatos a prefeito da cidade de Barueri. Conversamos com todas as candidaturas, apresentamos algumas regras que eu vou ler para vocês aqui, que foi assinado e concordado com todos os comitês das candidaturas. ACIB Eleições 2024, Regulamento. A Associação Comercial e Industrial de Barueri, ACIB, receberá os candidatos a prefeito conforme data previamente acordadas, conforme se segue entre 16 e 17 horas em sua sede na Alameda Madeira 222, Mezanino Alphaville, Barueri, exclusivamente na forma presencial. Foram convidados os candidatos Beto Pitério, do Republicano, Sabrina Nabuco, do PSOL, Fabião, do MDB, Gil Arantes, do União. O evento será gravado de forma exclusiva pela equipe da CIB, serão publicados nas mídias sociais da CIB e, após, disponibilizado aos candidatos somente o vídeo da sua participação em 48 horas após a participação do último candidato. Os candidatos deverão chegar com 30 minutos de antecedência para as devidas providências técnicas. Cada candidato poderá ser acompanhado por no máximo 5 convidados, não sendo permitido bandeiras, instrumentos musicais, manifestações, etc. É expressamente proibido qualquer manifestação verbal favorável ou contrária das pessoas que ficarão dentro do auditório durante a reunião, sob pena de advertência verbal do mediador, nesse caso eu, e em caso de reincidência, de exclusão do local do evento. A reunião terá formato de talk show, compondo o palco somente o candidato e o mediador da reunião. Todos os candidatos terão o mesmo tempo de reunião. Responderão as mesmas perguntas apresentadas pelo mediador. Todos os candidatos terão o mesmo tempo para suas participações, aproximadamente 5 minutos para a apresentação, em torno de 40 a 50 minutos para a resposta das perguntas e mais 5 minutos no final para as considerações finais. Haverá um cronômetro para controle de tempo. A reunião tem como objetivo a apresentação de propostas do governo e não sendo permitido agressões aos demais candidatos. Eu não me apresentei, meu nome é Rodrigo Martins, eu estou como presidente dessa entidade representando toda uma diretoria, conselho e os associados desta associação. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a Sabrina Nabuco, do PSOL. Sabrina, boa tarde. Boa tarde. Nós vamos começar aqui o bate-papo com o primeiro módulo, que é para você se apresentar. Você vai ter 5 minutos para se apresentar. Depois a gente vai entrar basicamente nas perguntas. São 16 perguntas no total, a qual você terá 2 minutos para responder cada pergunta. No fim, nós daremos para você 5 minutos também, para você fazer suas considerações finais, e nós encerramos a nossa entrevista, nosso bate-papo, como assim a gente puder expressar aqui a nossa reunião. Tá bom? Então, para começar, Sabrina, quem é você? Se apresenta para os associados, para o público, e fala para a gente por que você quer ser prefeito de Barueri. Boa tarde, pessoal. Agradeço muito pelo convite. Acho que isso é extremamente necessário para a gente garantir uma democracia em Barueri. Agradeço a todas as pessoas presentes. E meu nome é Sabrina Nabuco. Eu sou um eco, não sei, enfim. Meu nome é Sabrina Nabuco, eu sou moradora aqui de Barueri desde que eu nasci. Eu tenho 32 anos e eu sou filha de pais alagoanos. Então, tá com som estranho, não tá? Desculpa. Sou filha de pais alagoanos que vieram para Barueri em 1991 e eu cresci ali no bairro do Jardim Paulista, né? Então, eu sou fruto de muitas das coisas aqui da cidade, né? Eu sempre fui estudante das escolas públicas de Barueri, estudei na EMEI Rogério Lopes Recarei, estudei no Aderbal, estudei no Deiró, para quem conhece, estudei no Brandão e também estudei no ITB do Paulista. E no Brandão, eu tive a oportunidade de participar de uma Olimpíada de Matemática das escolas públicas, que foi uma iniciativa do governo Lula, inclusive, que tentava incentivar o ensino da matemática para a população. E fui agraciada aí com a medalha de ouro e aquilo mudou minha perspectiva em muitos sentidos. Meus pais, eles sempre me incentivaram muito a estudar, mas acho que o interesse pela área de exatas surgiu ali.
Depois daquele momento, eu ganhei muitas outras medalhas, né? Ao todo, eu tenho 7 medalhas em Olimpíadas Científicas. E eu tive um destino muito diferente da maioria das pessoas que estudaram comigo, porque eu tive esse acesso a ter um curso que foi promovido depois dessa Olimpíada de Matemática. E eu ingressei na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica da USP, para fazer Engenharia Elétrica. Eu sou formada em Engenharia Elétrica. E, infelizmente, quando eu cheguei naquele espaço, eu me deparei com um universo completamente diferente do que eu via na minha realidade, né? Então, eu fui a única aluna negra em muitos momentos ali. Única mulher também, porque era um curso bastante masculino. Mas também a única aluna periférica, e eu estava ali em contato com pessoas que vinham da elite, né? Então era outra realidade, uma universidade pública, que infelizmente quem adentrava aquele espaço eram pessoas que eram da elite, pessoas já que tinham recursos suficientes. E ali me gerou a primeira revolta, que foi a questão de tentar entender por que as pessoas que estudaram comigo, que eram tão inteligentes quanto eu, não estavam naquele espaço também. E aí eu iniciei o Coletivo Polinegra, sou cofundadora do Coletivo Polinegra, que existe até hoje, e é um coletivo que lutou por cotas na USP e que segue em luta pela presença periférica na Poli, né, e presença negra também na Universidade de São Paulo. E ali comecei a trilhar meus primeiros caminhos em direção à política, né? Então, depois que eu me formei, eu senti uma necessidade de entender mais sobre alguns aspectos. Então, passado um ano, eu entrei no curso de Ciências Sociais, então, né, que tem o ensino de Ciência Política, e eu sou formada também em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. E aí, nessa trajetória do porquê ser candidata a prefeita, em 2020, antes disso, né, em 2018, eu me encontrei com mulheres de luta aqui em Barueri, que inicialmente lutavam pelo Ele Não, era um movimento pelo Ele Não, e a gente sentia muito a necessidade de militar aqui em Barueri. E quando foi chegando nas eleições de 2020, a gente olhava para os lados e não via nenhuma possibilidade em quem a gente poderia votar. E foi quando a gente pensou, por que não nós? Então saímos numa coletiva Juntas por Barueri, saímos e fomos muito bem recebidas pela população, fomos a sétima... Tá bom. Fomos a 7ª candidatura mais bem votada, com 3.134 votos. Não fomos eleitas, mas seguimos em luta, seguimos construindo aqui em Barueri. E agora, em 2024, a gente lança não apenas candidaturas para a vereança, mas também uma candidatura para prefeita de Barueri. Muito porque nós somos indignadas com a forma como a política é construída aqui em Barueri, né? O atual prefeito ele foi eleito a primeira vez durante a ditadura, né, quando nem todo mundo poderia votar, e desde então a gente sabe que é o mesmo grupo que governa a cidade. E, infelizmente, as políticas públicas não têm chegado na periferia. Então, eu sou candidata a prefeita porque eu acredito que o povo ele precisa estar no poder, ele precisa ser ouvido. Então, quem melhor do que uma mulher negra que veio da periferia de Barueri estar nesse lugar? Então, é por isso que eu estou candidata a prefeita, porque eu acredito que o povo tem que estar no poder. Muito obrigado, muito obrigado. Agora a gente vai iniciar as perguntas, tá? Você vai ter 2 minutos para poder desenvolver a sua resposta. A gente vai entrar num tema geral, tá? Eu vou com a primeira pergunta. Em tempos que transparência é algo que a população tem dado cada dia mais valor, transparência, e blinda governos em relação aos seus atos, quais são as suas propostas para o fortalecimento dos mecanismos de transparência no governo municipal se eleito? Bom, eu sou formada em Engenharia Elétrica e hoje eu trabalho como desenvolvedora de sistemas, né? Eu sou engenheira de software. Então eu percebo no meu próprio trabalho como seria possível implementar portais de transparência muito mais eficientes aqui em Barueri. Né? Eu e as meninas do Juntas por Barueri, volta e meia a gente precisa de algum tipo de informação, a gente tenta buscar no site no próprio portal da transparência da prefeitura, a gente não encontra. Então, uma das coisas que eu mais acredito é ir pelo caminho da inovação. Né? A gente está aí com essa ideia de cidades inteligentes, cidades que dialoguem com o povo, e o que eu acredito é no fomento de um portal realmente que ele traga transparência para as pessoas, e aí traga transparências em diversos sentidos, não apenas das contas públicas, né, de todos os contratos públicos, mas coisas simples, por exemplo, na escola, como que o pai e a mãe vai saber do que o filho está se alimentando? Se eu tiver um portal que coloca ali toda semana qual é o alimento que o meu filho vai receber,
na escola, eu garanto a fiscalização pelo próprio pai do aluno, pela mãe do aluno, né? Então, esse é um ponto. E o outro que eu acho muito importante para a transparência de Barueri, para mudar mesmo a política de Barueri, é a transparência na saúde. Porque a gente sabe que, infelizmente, há muito corte de fila, né? Tem gente que corta a fila das próprias consultas na saúde. E se a população tiver acesso a um portal em que, primeiro, ela consiga marcar a consulta dela de forma simples, e segundo, ela consiga saber o lugar na fila dela, a gente já consegue resolver muitos problemas, né? Então, essas são questões simples, mas eu acho que elas podem ser evoluídas para transparência ainda maior em relação às próprias contas do governo, transparência da Câmara Municipal, contratos e tudo mais. Obrigado. Vamos a outra pergunta de tema geral também. Nós sabemos que a reforma tributária está bem avançada e que ela trará impactos nas esferas públicas, seja em relação à simplificação tributária e na arrecadação em si. Em nosso caso, na esfera municipal, como você entende que essa reforma tributária pode prejudicar ou ajudar Barueri, na sua visão? Bom, prejudicar acho que é bastante evidente, porque a nossa arrecadação, a probabilidade dela ser menor ao longo dos próximos anos, né? Ela é bastante forte, mas ajudar, eu acho que vai ajudar muito no sentido da cidade começar a olhar para o pequeno e médio empreendedor. Então, a gente tem a população, principalmente a população periférica, que infelizmente às vezes não está numa CLT, eles têm uma criatividade enorme para criar produtos, né, para o próprio empreendedorismo. Mulheres estão muito à frente no empreendedorismo feminino nas periferias. E eu acredito que é uma grande oportunidade da cidade olhar para essas pessoas e fomentar esses pequenos e médios negócios. E acredito que isso vai ser extremamente importante para, né, a gente tem um polo industrial aqui em Alphaville, mas a gente precisa também descentralizar um pouco dessa inovação, né, desse polo comercial. Ele precisa também estar bastante presente nos bairros. Infelizmente não acontece muito em Barueri, né? A gente tem o polo aqui em Alphaville, tem um pouco ali no centro de Barueri, e as periferias, os bairros, eles ficam um pouco esquecidos. Então, acho que a grande oportunidade que a próxima prefeita vai ter em Barueri é fomentar esses pequenos negócios. E aí fomentar não apenas com incentivos fiscais, mas também fomentar através da própria educação, né? Então, se a gente está falando de inovação, a gente tem que tem que educar também essas pessoas para elas terem acesso à tecnologia, para elas terem acesso a como que eu faço um documento, né? Às vezes tem muita dificuldade em relação a como que eu vou deixar minha conta toda limpinha lá, como que eu vou pagar meu MEI, como que funciona. Então, acho que a gente precisa ter uma parceria também educacional nesse sentido, não apenas de fomento, mas de educacional para que essas pequenas empresas, pequenos negócios, né, eles progridam. Obrigado. Mais uma pergunta de tema geral. A CIB, nossa sede aqui, nossa associação, é uma instituição que representa o empresariado da cidade. Já há 42 anos que a gente está nessa luta aí de representação do empresariado. Qual é a contribuição esperada da CIB para com o seu governo ser eleita? Bom, novamente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da educação, porque a educação ela transformou minha vida. E, infelizmente, o que eu percebo aqui em Barueri é que, por exemplo, quem estudou no Brandão comigo, ou quem estudou, às vezes, no ITB comigo, que já é uma escola, né, mais né, um nível um pouco mais elevado, essas pessoas não estão trabalhando em Alphaville, por exemplo. E muitas vezes as pessoas que vêm trabalhar nas empresas aqui de Barueri, principalmente as pessoas que estão nos cargos mais elevados, são pessoas que vêm de outras cidades, vêm de fora. E, poxa, Barueri tem nas mãos uma oportunidade de formar pessoas aqui. As pessoas têm potência. As pessoas têm muita potência. E eu digo isso porque eu saí de um lugar onde eu vi as pessoas ao meu redor, eu vi o potencial delas e eu não vi elas chegarem na universidade por falta de oportunidade. Então, o que eu penso é que as empresas aqui de Barueri, elas precisam ter um olhar muito carinhoso até com essas pessoas, no sentido de, né, eu acho que existe uma dificuldade, por exemplo, quando implementou cotas na USP, aí as empresas queriam rapidamente já ter pessoas negras e não encontravam. E quando encontrava, agora eu preciso dar um curso de inglês para elas, né, porque muitas vezes essa pessoa não tinha o conhecimento de inglês. Por que então, em vez de esperar a pessoa chegar lá na universidade, se formar, e aí, né, ela entrar na empresa, por que a gente não faz isso desde o início, desde o básico? Pela educação, a gente consegue dar um inglês de qualidade no ensino
fundamental. A gente consegue, desde agora, já ter parcerias, feiras das próprias empresas aqui de Alphaville, nas escolas de Barueri, nos ITBs. Os alunos têm muita dificuldade de escolher qual curso vai fazer porque não sabem, né? Então, feiras dentro do próprio ITB, ou mesmo antes disso, elas são fundamentais para criar essa relação da comunidade com o centro empresarial, que é fundamental. Até você reduz o transporte, por exemplo, da pessoa, né? Todo mundo quer trabalhar aqui. Verdade. Agora a gente vai passar para o tema da saúde, tá? Que é um tema muito importante aí para os cidadãos da cidade. E eu vou com a pergunta. Em tempos que na saúde em geral, seja em Barueri ou em outros municípios da região metropolitana, acesso à saúde em algumas áreas como consultas especializadas, tratamentos, exames, existem filas não desejadas, né? Às vezes muito tempo de espera. No seu governo, existe um projeto de parceria público-privada para atender o transbordo dessas demandas, utilizando, por exemplo, empresas médicas locais para zerar essas filas? Eu acho que o problema é um pouco anterior a isso, né? Eu prefiro ir na raiz do problema. Qual que é a raiz do problema? Se a gente está tendo muita demanda por, né, fila por consultas, e essas pessoas, na verdade, elas estão marcando as consultas quando elas já estão doentes, a gente precisa olhar para o problema um pouco antes. Em Barueri, por exemplo, não existe a Estratégia Saúde da Família, que é um programa incentivado pelo Ministério da Saúde, e no meu plano de governo está implementar, né, o incentivo, inclusive, do Ministério da Saúde é que a gente implemente em todas as cidades a Estratégia Saúde da Família. E como funciona a Estratégia Saúde da Família? Muito resumidamente, é você atuar na prevenção. Então, você ter uma série de ações em relação à prevenção, em relação à vacinação, por exemplo, da HPV, que é uma vacina que existe, em que, infelizmente, né, previne o câncer do colo de útero, mas, infelizmente, não chega até todas as mulheres por uma série de questões. E quando você implementa a Estratégia Saúde da Família, você chega nas pessoas antes mesmo que a doença chegue nelas, né? Então, eu acredito que reduzir, zerar filas vai mais por um caminho da prevenção do que, né, lá na frente. Agora, em Barueri já existem as OS, né, as organizações sociais que fazem essa parceria público-privada. Acho que o grande papel da prefeita nesse sentido é olhar como estão os contratos, né? A gente não tem acesso tão claro a esses contratos, a gente que é a população. E eu gostaria muito de ter acesso e abrir esses contratos para ver se realmente o que está ali dentro do contrato está sendo cumprido na cidade, né? Então, se o número de médicos, por exemplo, está adequado no SAMEB, hoje a gente tem 12 médicos que precisam trabalhar num horário para atender toda a população. 12 médicos não são suficientes. Então, de repente, rever esses contratos, né? Eu acho que eu iria por esse sentido, mas eu acredito muito na questão da prevenção. Certo. Do tema segurança, vai abordar também aqui. Aqui na CIB, eventualmente nos chega um relato de assaltos a pequenas empresas nos corredores comerciais e também com pedestres em vários locais da cidade, furto de celular, etc. Pensando nisso, se eleita, qual projeto de segurança pública buscando melhorias, principalmente na sensação de segurança nos comércios da cidade? A questão de segurança é uma questão bem complexa, né? Acho que complexa. Acho que primeiro a questão da segurança pública em si, principalmente em relação à violência, né, e etc., ela é responsabilidade do Estado, né? A GCM, que é a que está sob responsabilidade do município, ela é uma segurança a respeito da segurança patrimonial, né? A segurança a respeito do bem-estar das pessoas nas comunidades, né? Então, ao meu ver, primeiro, eu acho que tudo se resolve pela educação, né? Se você tem uma educação de qualidade, você consegue ter um acesso ao emprego de qualidade, você não vai acabar roubando, enfim, né? Você não vai chegar nesse extremo. Mas o que eu acredito para a GCM de Barueri o GCM, eles são pessoas que são concursadas, né? São servidores públicos de Barueri. Então, para que eles trabalhem de forma digna e adequada, eles precisam ter acesso a um bom plano de carreira, eles precisam ter tempo de um descanso, né? Um descanso para que eles não precisem ter outra ocupação além das que eles já têm do trabalho, né? Tem alguns que trabalham como seguranças, por exemplo, né? Então, acho que tem esse ponto e tem a questão da saúde mental deles também, porque são pessoas que estão na rua,
sujeitas a muitos perigos e que a gente precisa olhar para a saúde mental dessas pessoas. Então, eu acredito muito que, como prefeito, o que eu consigo fazer é na questão de garantir que meus trabalhadores, eles vão ter uma boa condição de estar nas ruas e de estar presentes, né, no território de Alphaville, no território das lojas, né, evitando que o crime chegue às vias de fato. Mas, além disso, eu acredito também na relação entre a própria GCM com a comunidade, com as pessoas, né. Tá acabando meu tempo, mas... Obrigada. Tá certo, é um tema bom de se explorar, né? Mas vamos lá, vamos seguir então também para a gente ouvir as suas ideias, suas propostas para as outras áreas da cidade. No tema educação, vem a pergunta. Mão de obra qualificada é uma necessidade latente das empresas da cidade, que muitas vezes buscam pessoal em outros municípios da região, ou quando podem, apelam para o sistema híbrido ou home office. Candidata, qual a sua proposta para a melhoria da formação de mão de obra capacitada, adequando às necessidades do empresariado local, e para que essas vagas da cidade, sejam ocupadas por moradores da própria cidade? Bom, eu acho que algumas das coisas eu até já mencionei aqui, né? Mas acho que, em primeiro lugar, a gente precisa garantir uma educação de qualidade aqui em Barueri. A gente tem aproximadamente 1,2 bilhões que vai para a educação de Barueri, é mais de R$15 mil por estudante e, infelizmente, isso não parece chegar na ponta, né? Eu acredito que, para você formar uma mão de obra capacitada, primeiro você tem que garantir, por exemplo, que o nosso IDEB seja equivalente ao recurso que está sendo investido. Nosso IDEB é muito parecido com Santana de Parnaíba, que tem um recurso muito menor, né? Então, eu acredito que a educação ela precisa passar, ela precisa ter um olhar muito mais cuidadoso do que se tem hoje. E quando eu digo olhar cuidadoso, eu falo, por exemplo, do material didático, né? Eu tenho amizade com muitos professores que reclamam, por exemplo, que quer passar X, Y e Z e, infelizmente, pelo material didático tem as suas limitações. Então, falta material didático, falta até uniforme, falta recursos tecnológicos nas escolas, e eu acredito que com o dinheiro que Barueri tem, dá para colocar isso, né? Infelizmente, hoje a gente só tem escolas bonitas do lado de fora. Para além disso, né, pensando em mão de obra capacitada, por exemplo, para os alunos que vão para o ITB, eu acredito que feiras são essenciais para eles saberem que curso que eles vão fazer de fato, né? Então, eu acredito muito nessa ligação entre o público e o privado nesse sentido. E, além disso, eu acredito que eu fiz ITB por falta de escolha, tá? Porque eu queria ter feito o ensino médio regular, porque eu queria entrar na universidade. E eu acredito que tem muito aluno em Barueri que quer a mesma coisa. Então, a gente precisa também do ensino médio regular para formar uma mão de obra extremamente capacitada, né? Então, hoje a gente não vê isso em Barueri, ó, e eu acredito nisso. E eu acredito também nos cursinhos populares. A gente tentou nos últimos 4 anos colocar cursinho popular em Barueri e não conseguiu por falta de escola, que cedesse espaço pra gente. Então, eu acredito, esse é um dos caminhos. No tema cultura, muito importante também. Existe algum projeto para transformarmos nossa cidade em um centro atrativo ao turismo cultural e artístico? Existem culturas que acontecem em Barueri que, infelizmente, são invisibilizadas. Um dos exemplos é a Batalha da Aldeia, que a gente lutou também nos últimos 4 anos para que ela pudesse acontecer na praça. Não sei se você já assistiu pelo Podpah ou até presencialmente, mas é um centro, né, cultural aqui em Barueri, é uma cultura periférica aqui em Barueri que atrai muitos jovens, ali na Praça dos Estudantes, e que foi completamente perseguida, né? Hoje, eles fizeram até um filme que foi exibido ali esqueci o nome, na Praça das Artes, e no mesmo dia que foi exibido esse filme da Batalha da Aldeia, foi também exibido o filme do Rony, se chama Griots, Memórias de Barueri, Memórias Negras de Barueri. E também foi exibido, não no mesmo dia, mas no outro dia, um filme da Vita Pereira, também que falou sobre o futebol de várzea aqui em Barueri, né? Então foram 3 projetos que foram aprovados por um edital nacional, federal, e que não tinham sido enxergados antes pela cidade de Barueri. Por quê? Porque Barueri tenta centralizar a cultura num lugar só. E esquece de olhar quais são as culturas que estão surgindo na cidade. Então, o que eu acredito para Barueri é que a gente pode colocar editais
que alcance essas pessoas e que não centralize o dinheiro da cultura só em grandes shows monumentais que a gente tem na cidade. A gente precisa fomentar as culturas periféricas, as culturas dos bairros, as culturas locais, e só assim a gente vai ter um grande polo central de cultura que vai atrair não só pessoas de fora, porque grandes shows atraem bastante gente de fora em 1, 2, 5 dias. Mas a cultura que é fabricada aqui, ela vai atrair pessoas todas as semanas, como a Batalha da Aldeia faz, como a Casa Griot faz. Então, é esse meu projeto para a cultura, é fomentar a cultura local para que as pessoas tenham, com essa proximidade, participem e, enfim, consumam também em Barueri. No tema mobilidade, também bem importante. Trânsito em horários de pico é um problema que está cada dia pior em nosso município devido ao crescimento orgânico que temos. Em seu governo, quais são as propostas para os problemas de mobilidade da cidade, como, por exemplo, a região central e de Alphaville, que sofre muito com isso? Acho que o primeiro ponto do crescimento da cidade, a gente precisa urgentemente rever o plano diretor de Barueri, porque a cidade está no momento em que a verticalização está chegando muito forte e a verticalização acarreta em trânsito cada vez maior. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria muito de rever o plano diretor. Segundo ponto, que obviamente o incentivo ao transporte público é o que vai reduzir o trânsito, né? Não tem como, a cidade ela tem um espaço delimitado, ela tem ruas delimitadas, não dá pra gente cortar a cidade inteira de ruas, né? Então eu acredito no projeto Tarifa Zero, que não é só Tarifa Zero pelo nome Tarifa Zero, é um projeto, né? Então, o que esse projeto diz? Em primeiro lugar, ele diz que a tarifa ela não vai ser mais cobrada por pessoa, né? E cobrada, que eu digo, é o município arcar com o custo da tarifa. Mas ela vai ser ela vai ser remunerada por quilômetro rodado. Então, quando você pensa na tarifa zero por quilômetro rodado, primeiro, hoje, quando você pensa na tarifa por pessoa, você quer lotar o ônibus, né? Você quer rodar o máximo possível com aquele ônibus, porque você está ganhando por pessoa. Se é por quilômetro rodado, você vai querer rodar mais. Então, você vai querer ter mais ônibus circulando mais e você vai querer também ir mais longe, né? E aí, a tarifa zero, ela também prevê, por exemplo, que a gente comece a implementar ônibus elétricos, né? Não apenas para reduzir a emissão de gases e tudo mais. Então, a tarifa zero ela é uma forma não só de garantir que as pessoas circulem de forma mais rápida, fácil, que reduz o trânsito, mas também com a tarifa zero, você garante que a pessoa, aquele recurso que ela estaria gastando na tarifa, ela gaste no comércio. Então, isso é muito bom para a área industrial e comercial de Barueri. Agora a gente vai passar para o tema geração de emprego, renda, desenvolvimento e empreendedorismo. Vamos com a primeira pergunta desse tema. Quais políticas você pretende implementar para incentivar o empreendedorismo feminino em Barueri? Eu tenho um projeto chamado Escolas Abertas, né? E ele é um projeto que funciona, que na verdade eu vi esse projeto acontecer não com esse nome, mas quando eu era criança, que era aos finais de semana a gente tinha, por exemplo, aula de violão nas escolas, né? As escolas eram abertas para esse fim. E hoje o que eu enxergo é que realmente existe muito potencial das mulheres, também de homens, enfim, de todas as pessoas com esse empreendedorismo, só que falta para essas pessoas acesso à informação, falta acesso a recursos, né? Então, acho que, primeiro, a Barueri pode dar alguns fomentos, mas eu acho que o fomento essencial que precisa ser colocado é o fomento de como essa pessoa vai lidar com a tecnologia para ela conseguir garantir que o negócio dela seja algo promissor. Então, o que eu penso nesse projeto das escolas abertas é, aos finais de semana, ter aula para as pessoas, aula de empreendedorismo feminino, por exemplo, e eu acho que é um momento também que as próprias empreendedoras, elas vão se relacionar e criar redes, né, de empreendedorismo das mulheres e se ajudar, né? Acho que uma das coisas que afeta o empreendedorismo é um pouco da falta de visibilidade. Então, quando você une essas pessoas, eu sei que aquela mulher ali, ela faz doces, eu sei que aquela dali faz a unha, eu sei que aquela dali, nossa, tá formando uma pequena empresa, né, sei lá, uma cabeleireira que já tá até contratando pessoas.
E a partir do momento que as pessoas têm visibilidade desses serviços, elas conseguem realizar trocas de saber onde está, né? Onde usufruir daquele serviço, daquele bem, e isso acaba fomentando também a pequena empreendedora, né? Então, acho que eu iria por esse caminho, muito da educação, mas também do fomento jurídico também. Acho que ele é importante. Vamos a outra pergunta também nesse tema. Pensando no incentivo ao pequeno e médio empresário da cidade, quais as propostas para incentivar essas empresas, como, por exemplo, efetuar a parte das compras públicas através dessas empresas da cidade, deixando a renda dentro do próprio município? É um ótimo ponto e eu já lembro de novo da escola. Porque, não, eu vou dizer por quê, né? Porque a merenda, por exemplo, é algo que hoje eu não sei de onde está vindo, né? Se é de algum comércio local ou se não é, não sei como está acontecendo. Mas eu acredito muito que, por exemplo, né, de pequenas coisas, eu tô falando talvez de um médio empreendedor, não sei, não tenho certeza se a alimentação seria no médio ou grande empreendedor. Mas eu acho que a gente tem que fomentar, sim, os negócios locais e pensando do ponto de vista, né, das licitações, por exemplo, não vejo por que não a gente ter incentivos locais, né, das próprias empresas, por exemplo, o que eu penso muito de inovação. Quando eu penso em inovação, que eu vou fomentar ali um portal de transparência. Obviamente, a minha primeira intenção vai ser procurar dentro de Barueri, né, e não de fora, até porque tem a questão da reforma tributária e a gente vai querer cada vez mais que esse gasto, né, seja dentro do próprio município. Então, eu acredito muito no incentivo dos pequenos e médios comércios locais e também das grandes empresas. Eu acho que as grandes empresas têm um potencial enorme para potencializar Barueri, né? Eu fico pensando, por exemplo, no Mutinga no Mutinga e no Imperial, que são bairros aqui do lado, e que a relação com as empresas, elas acabam ficando distante, né? E por que não as empresas estarem lá com os seus negócios, seus comércios, através de uma parceria com o município, né? E aí as pessoas vão ter a visibilidade de que foi a empresa X que, sei lá, forneceu para Barueri aquele parquinho, aquelas lixeiras, né? Acho que é importante também a gente ter as lixeiras para praça, que eu tô pensando. Pra gente ter essa relação com os bairros também, né? Das pessoas enxergarem de onde que tá vindo, né? É perto da gente. Tá certo. Vamos a mais uma pergunta, né? Começar na vida profissional não é fácil, ainda mais quando se é jovem. Pensando nisso, quais as propostas para favorecer a inclusão dos jovens munícipes no mercado de trabalho? Eu vou ser repetitiva porque eu já falei um pouco disso. Mas eu acredito que é isso. Nas escolas, infelizmente, os alunos, eles até estão um pouco desincentivados, né? Porque eles não veem perspectiva de futuro, né? Muita gente hoje vê como futuro alguma questão do TikTok ou, sei lá, fazer Uber, e não tem o conhecimento de que ele pode ser tantas outras coisas, né? Pensando pelo lado da tecnologia, por exemplo, por que os nossos jovens não estão aprendendo a programar desde cedo, né? A programação, ela tem um potencial enorme para mudar a vida de muitas pessoas e também para o progresso da própria população, né? Da própria cidade. Então, eu acredito muito nesse sentido que, novamente, as feiras tecnológicas, e eu falo isso me baseando muito pelo que acontecia na Escola Politécnica da USP, né? Eu participei de muitas feiras de empreendedorismo também, feiras de empregabilidade, e isso não acontece nas periferias, e aí eu acho que isso distancia os jovens de pensar perspectivas para o futuro. Então eu acredito muito, por exemplo, né, você estava pensando nessa questão da parceria, né, das empresas de Barueri, de empresas locais com a prefeitura, mas eu acho que essas parcerias, elas precisam também ser feitas nesse sentido das escolas, sabe? Os alunos, de repente, gente, enfim, mas de repente chamar alunos das escolas para dentro das empresas, para eles conhecerem, para os olhos brilharem, para eles terem interesse, né? Porque senão o universo fica muito limitado e a pessoa não sabe das possibilidades e as potencialidades que ela tem. Então, eu acho que a gente pode criar um caminho aí que é um caminho que vai
que vai não só formar a pessoa e fazer ela escolher bem o que ela quer fazer dali em diante, mas criar uma boa relação com as empresas. Outra pergunta, sabendo a necessidade de trabalho também, falando de trabalho dos munícipes, a fim de que se aumente a oferta de vagas dentro da cidade, quais são as propostas para incentivar a chegada de grandes empresas em Barueri? Né? Qual é a sua proposta para isso? Bem como a permanência das empresas que estão hoje, que muitas às vezes procuram ir para outros municípios. Até hoje em Barueri, na verdade, já houve um grande incentivo para a chegada de grandes empresas, né? Eu trabalhei aqui em Alphaville, né? Eu fui trainee, por exemplo, de uma empresa cujo dono é, enfim, multinacional, né? Então, eu acho que esse incentivo, ele já existe bastante, e principalmente em relação a incentivos fiscais, né? Aqui em Barueri. Mas eu acho que, né, tem a questão da reforma tributária que vai parar de atrair tanto, talvez, essas empresas, né? Eu tenho uma postura em relação a essa questão que talvez ela vá de encontro ao que se espera de um grande empresário, né? Eu acho que o papel da prefeitura, ela é, sobretudo, governar para o povo. Então, a minha grande preocupação, na verdade, é se eu estou empregando a minha população, né? Se eu estou garantindo uma saúde, uma educação de qualidade para que, enfim, elas cheguem nessas grandes empresas, mas eu acredito, né, que o setor privado, ele é tão, muitas vezes, contra a interferência estatal, e por que ela, com o lucro que ela tem, ela precisa ainda de mais incentivo, né? Eu acho que na verdade, eu faço uma crítica, sabe? Eu não acho que é papel da prefeita estar preocupada com a grande empresa. A prefeita, vamos lá. Quantos são os grandíssimos empresários que existem aqui em Barueri? A gente sabe que existem. Mas se a gente for comparar com a quantidade da população de Barueri, eu me desculpe, mas como prefeita, eu preciso me preocupar com a parcela da população que é em maior potencial e que é a mais necessitada, em que, infelizmente, os bilhões de Barueri, que são mais de 5, não chegam nessa população. Então, assim, acho que é essa a resposta que eu tenho para dar hoje. Tá ótimo. Pensando no turismo de negócios da cidade, tá? E no impacto que isso gera para a economia local. Existe em seu plano de governo a previsão de criação de espaços para eventos empresariais, tais como um centro de convenções, por exemplo, que a cidade não tem um que receba como uma grande expo, uma grande feira? Pode só repetir o início, por favor? Pensando no turismo de negócio da cidade, né? Qual a tua visão, qual a tua proposta em relação ao pensamento de se ter um centro de convenções na cidade para poder receber eventos grandes que vão incentivar, por exemplo, a hotelaria, os restaurantes, ou a economia local como um todo? Acho que novamente a gente cai um pouco numa armadilha, né? Porque acho que sim, Barueri poderia, por exemplo, construir, né, um centro, como você comenta, e Barueri é expert nisso, em construções. A gente vê muito mais recursos de Barueri sendo investido em prédios e construções do que em pessoas. Mas aí eu me pergunto, por que os empresários não se reúnem em torno de construir esse centro de repente, né? Será que é papel mesmo da prefeitura ou será que também os empresários não tinham que colocar um pouco a mão na consciência e, né? Hoje eu não sei onde vocês fazem o evento, provavelmente deve ser eventos desse tipo, provavelmente deve ser em um grande hotel, porque existem grandes hotéis aqui em Barueri, pelo menos em São Paulo, quando eu fui em eventos do tipo, eram sempre em hotéis. Eu fico me perguntando qual seria, tipo, o grande interesse do turismo empresarial, assim, qual que é o fim, o que melhoraria na vida da população, qual seria o papel da prefeita nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente tem potenciais de turismo que são muito maiores, né? Por exemplo, Barueri, não sei se você sabe, mas Barueri é território indígena, né? Foi o maior aldeamento indígena de São Paulo, com mais de 5 mil indígenas. E o território aqui de Alphaville, inclusive, né, parte da Fazenda Tamboré, foi um território que foi tomado, ilegalmente, inclusive, né, pela família Penteado. E aí eu fico pensando assim, será que a gente não já está demais nessa política que os grandes sempre vão ter e os pequenos vão ser esquecidos? Então,
o que eu digo hoje é que a minha política ela é diferente, né? Se eu for eleita prefeita de Barueri, o que eu pretendo é olhar para a população que fazia parte do território indígena e que foi expulso, né, com violência e foi colocado nas periferias. É só olhar o tipo do território aqui em Alphaville, ele é mais plano, mais bonitinho, e nas quebradas não, é só morro, né? Então, que sobra pra gente. Lembrando que a gente está no tema geração de emprego, tá? Renda, desenvolvimento e empreendedorismo. Por isso as perguntas que têm a ver com empresariado, com comércio, etc. Mas pensando sempre não só na empresa, mas na população, principalmente, tá? Eu gostaria de poder argumentar com você, bater um papo, mas assim, o propósito a forma que a gente desenhou o projeto é só a pergunta e eu não posso interagir. Não, tudo bem. Nem com nenhum candidato, mas seria interessante, de repente, um podcast no futuro, né? Para bater um papo, que é gostoso, o assunto é bom, são bons. Eu acho que com todos os candidatos seria muito interessante. Mas vamos mais perguntas sobre esses temas. Quais são as propostas para apoiar o crescimento de negócios locais, principalmente em relação à redução de burocracia, melhoria nos prazos para obtenção de licenças e alvarás e incentivos fiscais, que a gente até já comentou no caso de grande empresa, mas eu estou falando agora para os negócios menores? Em relação à redução de burocracia, eu acho um pouco difícil, porque eu acho que teria que ser na questão legislativa, né? Eu não sei quanto que o executivo consegue interferir nisso. Mas o que eu penso, né, e eu acho que realmente a burocracia é uma grande dificuldade, mas eu penso principalmente para médios empreendedores, pequenos empreendedores, que a prefeitura tem um papel fundamental de facilitar esse caminho, né? Então, se está difícil conseguir algum alvará, se está difícil conseguir alguma documentação, por que a prefeitura, né, por que o Estado ele não é intermediário para facilitar a obtenção dessas coisas? E eu convivo com pessoas que são pequenas e médias empreendedoras que realmente têm muita dificuldade, às vezes não sabe nem como pagar o MEI, não como pagar, mas sei lá, o MEI está irregular, a pessoa tem dificuldade em saber como regulariza, né? E aí eu penso novamente naquele projeto das escolas abertas, né? Eu sei que eu acabo focando um pouco no médio e pequeno empreendedor. Mas eu acho que, por exemplo, a prefeitura ela precisa chegar mais próxima do povo. Não só em questão de transparência ou em questão enfim, do acesso às coisas, mas também de saber dar serviços ao povo que facilitem a obtenção de documentação, que facilitem, né? Acho que isso mais em relação à instrução. Mas claro que, por exemplo, a gente tem o ganha-tempo ali, né? Por que ele também não tem uma sessão que seja focada nessas questões, mas que seja ágil, né? Que a gente sabe que a burocracia ela acaba tomando tempo e aí às vezes acaba ficando até pior para a pessoa. Mas o que eu acredito é de repente formar algum centro ou dentro do próprio ganha-tempo mesmo, voltado para o empreendedorismo, né? Então é isso que eu acredito. Outra pergunta também no tema. Qual a proposta de incentivo para a criação de núcleos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e de inovação para o desenvolvimento de mão de obra na cidade, novamente, falando de mão de obra sempre, né? E das empresas da cidade? Em relação à pesquisa, a gente sabe que hoje as pesquisas elas acontecem dentro das universidades, né? Barueri começou um projeto de uma universidade local, mas que não foi para frente. E eu acredito que questão de pesquisa, ou a própria empresa acaba bancando, né? Era o que, por exemplo, acontecia na empresa onde eu trabalhei, ou a gente fomenta o lado da educação, implementando a universidade, né? Hoje a gente tem algumas faculdades aqui em Barueri, mas que não são municipalizadas, mas eu acredito que dá para, né, já existiu o projeto da Faculdade Municipal de Barueri, eu acho que dá para a gente seguir nesse projeto, mas até antes disso, por exemplo, os próprios ITBs são grandes polos com grandes potências, né, os alunos novamente, que a gente pode pensar pesquisa, né, e a gente pode pensar pesquisa, e às vezes, né, quando a gente fala pesquisa, parece algo muito distante da nossa realidade, parece que, nossa, eu preciso me formar em PhD para fazer pesquisa. Mas não é verdade. Pesquisa, ela pode ser feita por, sei lá, ensino médio, ensino técnico já consegue fazer pesquisas principalmente na inovação, principalmente na área da tecnologia. A gente consegue pensar soluções para a cidade, pensar soluções para as empresas também, pensar soluções para moradia, enfim, a gente tem
Então, eu acredito que o fomento ele precisa vir muito no campo da educação, eu acredito muito numa faculdade municipal. E, por outro lado, eu acho que dentro das empresas, o fomento ele acaba tendo que ser da própria empresa, né? A não ser que ela faça parceria com universidades também. E vamos para a última pergunta. Passou rapidinho, né? Muito rápido. Dentro também desse tema de geração de emprego, renda, desenvolvimento e empreendedorismo. Qual a estratégia para tratar o comércio irregular e clandestino em nossa cidade? Hoje a gente sabe que as pessoas que atuam no comércio clandestino, elas atuam por necessidade, né? Elas não atuam porque elas querem estar irregulares. Então eu acredito, e a gente tem muitas pessoas, né, principalmente ali no centro de Barueri, que são imigrantes, né, imigrantes do Haiti, também tem imigrantes de outros países, como Angola, tem alguns, e eu acredito que, em primeiro lugar, né, essas pessoas que são mais imigrantes, elas têm dificuldade com o idioma, né, então uma das coisas que eu acredito é o ensino do português para essas pessoas. Em segundo lugar, acredito que, novamente, escolas abertas é um lugar, tá no meu plano de governo, inclusive eu coloco vários cursos que eu gostaria de dar dentro do Escolas Abertas, e um deles é de empreendedorismo, formação, e eu acredito que começar a não perseguir essas pessoas, mas identificá-las, não sei se é a palavra é catalogar, cadastrá-las e colocá-las nesses projetos em projetos de trabalho, em projetos de geração de renda, porque essas pessoas, elas querem oportunidade, elas querem um trabalho, só que elas não conseguem acessar, às vezes por falta de visão, por falta de saber onde procurar, por falta de conseguir imprimir um currículo, por falta de conseguir fazer um currículo. Às vezes tem muitos imigrantes que chegam aqui em Barueri que são pessoas formadas, eu conheço pessoas formadas, são imigrantes do Haiti, e que não conseguem emprego por falta de saber como fazer, né? Então a gente precisa estreitar essas relações e só assim a gente vai conseguir combater o comércio ilegal e toda essa atuação. É através de trazer a proximidade dessas pessoas, tanto com o setor público quanto com o setor privado. Muito bom, obrigado aí pelas respostas às perguntas. Eu vou abrir agora aqui para 5 minutos para você fazer suas considerações finais. Tema à vontade, você falar o que você quiser, você dá uma palavra aí com os munícipes e falar um pouco mais das suas ideias. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a todos que ficaram aqui, né, até o final. Agradeço muito pelo convite, pela entrevista, pelo bate-papo. E, assim, eu acredito muito que a prefeita é uma pessoa que é eleita para representar o povo. Eu sou formada em engenharia elétrica, sou formada em ciências sociais, mas eu não sou formada em muitas outras áreas, né? E para que eu consiga fazer um bom governo, eu acho que o fundamental é ter o diálogo, é ter a parceria, é saber ouvir o que as pessoas esperam, né, de uma boa prefeita, saber ouvir a associação, né, de comércio de Alphaville, saber ouvir as demandas da área da saúde, saber ouvir as demandas da área da educação. Então, eu acredito muito que a política ela é feita através desse caminho e dando cada vez mais autonomia dentro desses núcleos, né? Hoje, infelizmente, o que acontece na política de Barueri é que as imposições são de baixo para cima e quem está de cima para baixo, e que quem está na base, que muitas vezes vivencia os problemas da saúde, da educação, da segurança, não conseguem, né, elas veem o problema acontecendo ali na prática, mas elas não conseguem falar com a prefeita, né, com os secretários e enfim. Então, eu acredito muito no diálogo. Tenho certeza que parte das minhas respostas, por exemplo, podem ser questionadas, e por que não? Porque não sentar em outro momento e a gente conversar a respeito. Não sou formada em tudo, né, sou um ser aprendente como todos nós somos. Mas para além disso, acho que eu queria falar um pouco também da minha revolta, né? Acho que do porquê que eu sou candidata a prefeita de novo. Infelizmente, aqui em Barueri, né, desde que eu nasci e desde a ditadura, né, a gente sabe, é o mesmo grupo que governa a cidade. E, infelizmente, a gente precisa pensar urgentemente em alternância de poder, porque quando o grupo está há muito tempo no poder, começa a fazer coisas que não são boas para a política de Barueri. Né? E aí, quando eu digo isso, eu tô falando assim, eu tô falando de
de coronelismo raiz que acontece na nossa cidade. Então, se você precisa de uma consulta num médico, se você tiver acesso a um vereador, é mais fácil você conseguir a consulta porque você fura fila. E você esquece que aquilo é papel do prefeito ou da prefeita, não é papel do vereador. O vereador é fiscalizar. Então, se você precisa de uma vaga na creche, de novo, você vai procurar um vereador para tentar conseguir. E não é esse o papel do vereador, é o papel da prefeita. O vereador tem que fiscalizar. Então, hoje eu sou candidata a prefeita, mas eu acho que é muito importante a gente pensar também quem a gente vai votar para vereadora, para vereador. Né? O pessoal hoje tem várias candidaturas, a gente tem candidaturas em defesa da negritude, em defesa da cultura, em defesa da inclusão, em defesa da moradia, em defesa dos catadores, em defesa dos servidores públicos. São muitas. E a gente precisa começar a pensar em votar em pessoas que não estão associadas com aqueles mesmos de sempre, né? Por mais que a pessoa se coloque como uma alternativa, no fim das contas, né, você votando no partido X, você vai estar votando na mesma pessoa de sempre. Então a gente precisa ter esse senso crítico, esse olhar crítico nesse momento das eleições, isso é essencial. E aí a gente sabe que, infelizmente, em Barueri, o que acontece muito é a compra de votos, né? Hoje mesmo de manhã chegou no meu WhatsApp gente falando que a pessoa X me ofereceu R$150 para votar nele. E aí o que eu respondo para essa população? Eu falo assim, esse dinheiro já é nosso. Esses 5 bilhões não chegam ao longo de 4 anos, mas na hora da eleição chega um pouquinho, uma migalha. E a gente tem que olhar para esse dinheiro e, sei lá, tudo bem a pessoa até aceitar, mas a gente sabe que não dá para saber em quem você votou. As pessoas vão lá e pegam o título de eleitor dessas pessoas, anota por coerção, tenta convencer a pessoa a votar em X ou Y. Mas a urna é segura e a gente tem o direito de votar em quem a gente quiser, que eles nunca vão descobrir. Então, a minha candidatura, ela é uma candidatura também de revolta aqui em Barueri. Eu sei o quanto é difícil ganhar e estar naquele espaço de poder, mas é preciso a gente pautar a alternância de poder. Então, se você também acredita que já deu dos mesmos e que Barueri precisa mudar, no dia 6 de outubro, vote 50. E vote 50 na legenda para os vereadores do PSOL. Na minha página, depois vou colocar todos os vereadores, quem quiser conhecer, e vereadoras, para a gente eleger pela primeira vez uma cadeira de esquerda de oposição aqui em Barueri, que é necessário, porque infelizmente a gente nunca teve isso. E é isso, acho que pretas no topo, periferia no poder, porque poder para a periferia é poder para todo o povo. Sabrina, muito obrigado. Você é uma simpatia, pessoa muito inteligente, gostamos muito de conhecer você, ficamos felizes em recebê-la aqui, principalmente pela sua disponibilidade de poder vir aqui, conversar, bater um papo com a gente. É uma entrevista, né? Gostaríamos que fosse um papo, mas deu para conhecer um pouco das suas ideias. Acho que as pessoas que se interessarem em conhecer mais, façam contato. Você tem plano de governo, provavelmente, algum site? Tem posso falar? Pode. www.sabrinanabuco.com.br. Tem minhas redes sociais também, que são sempre Sabrina Nabuco. E quem quiser me mandar mensagem, a minha equipe é tão pequena que às vezes até eu mesmo respondo. Então eu estou totalmente aberta, assim, e eu acredito muito no diálogo. Eu acho que a política ela tem que ser feita através do diálogo. E a CIB fazendo o seu papel aqui, ajudando no processo democrático, trazendo os candidatos para conversar, para poder explanar suas ideias, para que o cidadão tenha condições de ter um voto consciente. Isso que é importante para a cidade. Meu muito obrigado aos presentes e a todos pelo apoio.